Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo Espírita que inicia nesse mês de setembro, uma conversa franca, uma conversa amistosa com todos os irmãos. Vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida, uma campanha nossa contra o suicídio. E é importante que nesses minutos que iremos estar juntos, possamos refletir bastante sobre o tema. E hoje nós vamos conversar abertamente sobre o suicídio. Nós vamos estar falando de uma forma amistosa, como eu disse, de uma forma franca, tentando desmistificar tabus que ainda existem em relação ao suicídio. E eu digo, e posso até afirmar que existem sim tabus, porque eu mesmo ontem fiz uma enquete no meu Instagram, e essa enquete ela tem 24 horas, essa enquete fica no ar e depois ela me apresenta resultados. Então eu coloquei lá no Instagram uma pergunta se as pessoas, obviamente, que têm o meu Instagram, né, que iam ver aquela imagem, elas possuíam conhecimento de alguma pessoa que tinha cometido suicídio ou que não. Então, eram esses dois questionamentos. Sim, para algum conhecido e não para um outro conhecido. E aí a gente teve a possibilidade de observar que 89% das pessoas que olharam o meu Instagram, eles não opinaram. Eles não tiveram, possivelmente, vontade de se expressar. Eu sei que muitas vezes a gente posta diversas coisas na internet, muitas vezes, inclusive, são coisas que não são boas, não são produtivas, não são, de uma forma geral, aproveitáveis. Mas, em se baseando os meus amigos, que a maioria, uma boa parte é espírita, eu tive a oportunidade de ver que 89% desses amigos, eles não opinaram. 6% responderam que sim, conheciam uma pessoa que tinha cometido suicídio, e outros 5% que não conheciam ninguém que havia cometido suicídio. Então, esses 89% é que a gente precisa buscar e esclarecer, muitas vezes, a respeito desse tabu que muitas vezes a gente cria em relação ao suicídio. Muitas vezes a gente acaba escondendo, não partilhando essa dor, né, de um conhecido que cometeu suicídio. Então, a gente vai percebendo e vai entendendo que é realmente necessário trabalhar. E, de uma forma geral, o mundo estabeleceu que em setembro seria o Setembro Amarelo, onde a gente faria diversas campanhas em relação ao esclarecimento, né, a educação, né, a conversa franca e amiga a respeito desse tema. Então, nós aqui do Lemana, nós vamos estar nesse mês de setembro todinho, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20h30, realizando todas as nossas lives com essa temática do suicídio. Então, são vários temas bem legais, bem atuais, propícios para o que a gente encontra e vivencia no nosso dia a dia de hoje. Então, vamos lá conversar a respeito do suicídio? Então, a gente
inicia hoje trazendo alguns dados, e esses dados são, infelizmente, muito tristes. 800 mil pessoas realizam o suicídio no mundo. Esse número excede, inclusive, o número de vítimas por homicídios e guerras juntos. Então, é bem extenso o número de pessoas, né? A segunda maior causa de morte, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E aí também a gente chama atenção para um fator comportamental. Então, nós temos jovens que sofrem uma pressão na fase escolar, pelo seu rendimento escolar, pelas notas, né? Passar no vestibular, o Enem, o PAS, a gente vê sempre uma pressão, né, em cima dos jovens a obter resultados, né? Depois tem a própria questão do vestibular. O que é que eu vou escolher, né, para minha vida profissional futura? Muitas vezes a gente sofre a pressão de tentar ser a mesma profissão que os nossos pais eram e, consequentemente, muitas vezes isso não dá certo. Eu tenho outras vocações, né? Eu tenho outros pensamentos, ou às vezes nem quero fazer um vestibular, né? Nós temos um outro fator aí comportamental, o relacionamento familiar, do qual a gente vai estar realizando uma live, e essa live vai ser bem interessante, que você, eu e Mariane, a minha companheira, então nós vamos estar aqui abordando juntos essa temática, né? Nós, dentro do relacionamento familiar, a gente tem também a questão do namoro, né, do próprio casamento. A gente tem também padrões de beleza que a sociedade hoje cobra, né, drogas, álcool. O álcool, a gente tem que ter também uma atenção muito grande, porque é uma droga lícita. Apesar do álcool ser proibida para menores de 18 anos, a gente vê muitos jovens mesmo, fazendo o uso do álcool. Inclusive, nós podemos, uma outra oportunidade, conversar também a respeito dessas drogas. O álcool, ele mata mais, inclusive, os jovens do que as próprias drogas ilícitas, né? Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande em relação a esse fator também. Mídias sociais, e a gente tem acompanhado diversos casos aí que a gente observa na internet, né? Exposições, mutilações sociais. A gente vê uma mídia muito cruel, às vezes, né? Criando certos julgamentos para as pessoas que estão ali inseridas num grupo, né? E, consequentemente, isso é aterrorizante. A pessoa é tão massacrada, que ela não consegue mais conviver. Inclusive, isso acontece dentro da própria sexualidade, né? Às vezes é exposto uma jovem, a gente sabe hoje dos nudes circulando aí nos grupos de WhatsApp, do celular. Consequentemente, a gente vai tendo aí um problema muito grande. Segundo a Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento das suas vidas, já pensaram seriamente em cometer o suicídio, dar fim às suas vidas. 17% dos brasileiros. Dentre desse número, 4,8% já chegaram a elaborar um plano para realizar o suicídio, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco também essa questão que está inserida na natureza humana, muitas vezes, recorrer ao suicídio para resolver os nossos problemas. Porém, um ledo engano, porque dentro da temática do suicídio, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que somos espíritos eternos e não morremos, né?
Em uma sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em cometer suicídio. Então, hoje, talvez esse grupo que esteja assistindo essa live aqui, em algum momento, também já pensou em suicídio. Então, são números e fatos que são extremamente importantes a gente estar observando, a gente estar analisando e principalmente conversando sobre eles, né? E são números muito tristes. Por exemplo, no Brasil, mais ou menos, em média, 35 pessoas desencarnam por meio do suicídio. Isso dá um total no ano de mais de 12.775 pessoas que cometem o suicídio no Brasil e acabam por desencarnar. Devemos observar esses números, inclusive, porque eles podem ser bem maiores. Uma das questões que a gente vê no suicídio como um tabu ainda é no próprio registro nas instituições hospitalares ou nas polícias civis e militares que muitas vezes atendem essas ocorrências de suicídio, que elas não são registradas como suicídio. Então, uma pessoa que se joga na frente de um veículo para cometer o suicídio, muitas vezes esse suicídio é registrado como um atropelamento. A pessoa que toma um pesticida, um veneno, e às vezes momentaneamente, ali instantaneamente, ela não vem a desencarnar, ela desencarna alguns dias depois na instituição hospitalar, muitas vezes esse registro é em decorrência do que aquele envenenamento causou. Então, falências do fígado, do rim, pulmonar, né? A soda cáustica ingerida, ela causa problemas no estômago, a corrosão do estômago, consequentemente a sepsemia, né? Então, nós vamos tendo aí, talvez, um registro que possa ser muito, mas muito maior do que essas 12 mil vidas perdidas aí num ano, né? Então, precisamos, inclusive, esclarecer, né, os profissionais de saúde, e por isso eles passam por treinamento, por observância, né, para que esses números cada vez sejam mais reais, para que as medidas de prevenção e proteção elas sejam sempre maiores. No Brasil, o estado que ocupa o primeiro lugar é o Rio Grande do Sul, com o maior número de cometimentos pelo suicídio. O Amapá, para quem hoje está nos assistindo aí e ouvindo diretamente aí, de Macapá, é o estado que ocupa o 10º lugar. E o Distrito Federal aqui, onde nós estamos também, onde eu estou e alguma parte dos nossos amigos está, a gente ocupa o 12º lugar. Então, nós vamos vendo que precisamos estar bem atentos e aí cada governo estadual precisa aderir à campanha de orientação, de esclarecimento, né, de todos os envolvidos no acometimento do suicídio. No mundo, eu pesquisei e confesso a vocês que me surpreendeu muito, é a Guiana. A Guiana está em primeiro lugar no mundo em cometimentos de suicídio. Ela vem seguida da Coreia do Norte, Coreia do Sul, Sri Lanka e Lituânia. O Brasil aí ocupa a 106ª posição. Porém, no mundo do ano passado, de 2018 para 2019, o mundo todos os números do acometimento do suicídio diminuíram. Infelizmente, no Brasil, esse número subiu, e subiu muito. Então, chama a nossa atenção para que a gente possa estar aí novamente trazendo esse alerta, desse esclarecimento, dessa conversa franca. Então, a primeira medida preventiva para a gente evitar o desencarne por suicídio, sem sombra de dúvida, é a educação e o esclarecimento, principalmente o esclarecimento à luz da doutrina espírita.
porque nós continuaremos a viver depois da morte. O suicídio é uma ilusão. Procuremos ajuda sempre e principalmente também ajudar. Nós também vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente, sobre como a gente pode ajudar, né, esses nossos irmãos que estão nesse sofrimento. Nós sabemos que somos espíritos eternos. Então, nesse mês de setembro, setembro amarelo, nós vamos estar valorizando a vida, estaremos conversando, como eu disse, né, nas nossas lives e, consequentemente, procurando sempre esclarecer os nossos irmãos, né? Então, nós vamos iniciar esse nosso bate-papo com algumas perguntas e, consequentemente, respostas. Nós vamos deixar também aí, vocês poderão estar vendo aí no rodapé da nossa imagem, o endereço do Lemana. Daqui a pouquinho está aí com vocês o endereço. E nós vamos também deixar, né, o e-mail e as informações para que vocês possam entrar em contato se desejarem conversar a respeito dessa temática sobre o suicídio. Então, é muito importante que a gente abra esse espaço para vocês. Podem mandar um e-mail, telefonar sem se identificar, né? Perguntando, tirando suas dúvidas, seus questionamentos, buscando ajuda, buscando auxílio, porque, como a gente falou, a educação e o esclarecimento dos irmãos é que muitas vezes vai nos auxiliar nesse processo educativo, né? Para isso também a gente conta com um centro de valorização da vida, né? E está aí o telefone de ajuda, que é 188, ou pelo site www.cdv.org.br. Lá existe um chat online que você também não precisa se identificar e você conversa com as pessoas. Hoje a gente sabe que esse meio da tecnologia, da internet, está acessível aí nos nossos celulares, né? Então, muitas vezes a gente pode buscar esse auxílio. E também buscar esse auxílio lá no Lemana com a gente, né? Então, tem aí o e-mail do Luiz Antônio Maranhão, né? O telefone dele, ele disponibilizou esse telefone para que as pessoas que se sintam à vontade, desejosas de conversar a respeito disso, podem procurá-lo. Nós também estamos abrindo aqui para vocês, né, através de hoje, todo aquele questionamento que vocês tiverem, toda aquela pergunta que vocês desejarem fazer, nós vamos buscar estar respondendo vocês. Se eu não conseguir responder a sua pergunta, nós vamos buscar essa resposta juntos, né, e encaminhá-las depois a vocês. Então, nós vamos conversar, nós vamos iniciar a nossa conversa hoje com um primeiro questionamento. Como podemos definir o suicídio? O suicídio é um gesto de autodestruição. É a realização de um desejo de desencarnar, dar fim à própria vida, né? E todos nós sabemos que o suicídio é uma transgressão à lei de Deus, pois ele nos deu a vida. Se Deus nos deu a vida, Deus nos tira a vida, né? O suicídio é uma triste ilusão, como a gente já falou, porque somos seres imortais. A vida continua plena, além da morte do corpo físico. Então, consequentemente, algumas pessoas procuram, através do suicídio, dar fim à sua existência corpórea e depois vão descobrir que não resolveram um problema que a afligia. Muito pelo contrário, nós aí acabamos por arrumar um outro problema que vamos ter que resolver, né? Então, a gente precisa entender, né, que muitas vezes esse gesto de autodestruição para que resolva os nossos problemas, infelizmente, na doutrina espírita ele não vai acontecer.
E o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? São vários motivos que levam uma pessoa a cometer o suicídio, né? Normalmente não é um motivo único. Ele está associado aí a um grupo de fatos e fatores que vão levar a gente a cometer o suicídio, né? Então, como a gente falou, o rendimento escolar, vestibular, namoro, relacionamento, sexualidade, que depois nós vamos falar um pouquinho também, né, fazem parte desse grupo de motivos que nos levam a cometer o suicídio. Vamos trazer o que Emmanuel fala para nós no livro Consolador, na sua pergunta 154. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei de amor e suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto do homem sem a luz da misericórdia. Então, Emmanuel vem esclarecer aí para nós que o suicídio ele não é um ato de heroísmo, né? E também não é um sinal de fraqueza. Então, entendendo isso, muitas vezes a gente vai conseguir auxiliar, né? E lembrar que Deus é sempre misericordioso com todos nós. Pode ser que desse 17% de brasileiros que já pensaram em cometer o suicídio, como nos disse a Unicamp, talvez nós, ingressados nessa porcentagem, já percebemos que se estamos até aqui é porque nós passamos pelas nossas dificuldades. Elas fazem parte de um crescimento, fazem parte de uma escola da vida, para que a gente vá sempre nos sobressaindo, nós vamos sempre melhorando como pessoas. A própria reencarnação é um processo educativo para cada um de nós, né? Como se sente quem quer cometer o suicídio? É comum a pessoa se sentir sozinha, num estado de solidão, com vontade de sumir, com vontade de largar tudo, de começar tudo de novo num outro lugar, muitas vezes onde as pessoas não nos conhecem. Mas nós precisamos entender que muitas vezes esses problemas são de ordem íntima. E esses problemas sendo de ordem íntima, aonde quer que eu vá, esses problemas também vão juntos comigo, né? Então, tudo isso faz ela desejar alcançar a paz, né? Então, ela se acerca desse desejo de desencarnar, porque ela não encontra uma saída para os seus problemas de dor, de angústia, de sofrimento. Então, o suicídio para ela parece ser a solução mais viável, né? E vamos também trazer aqui a fala de Jesus lá em João 16. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nessa conversa de Jesus que João anotou, a gente tem Jesus falando para nós que nós vamos passar por aflições nas nossas vidas, mas que a gente tenha bom ânimo, a gente tem esperança, a gente tem fé, porque ele mesmo demonstrou que veio e venceu. Então, Jesus, para nós, inclusive Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos traz uma pergunta aos espíritos: quem seria o nosso modelo e guia para seguirmos? E a resposta é muito simples: Jesus. Então, nessa fala de Jesus, ele nos incita a dizer que venceu o mundo. E se nós seguirmos Jesus, nós vamos ter a possibilidade de vencer as aflições do mundo juntamente com ele. É importante que nós tenhamos essa esperança, né, essa vontade de vencer essas aflições que nos cercam.
O sentimento e o impulso suicida são normais? Pensar em suicídio faz parte da natureza humana. O impulso é uma reação também, porém se faz mais presente e as pessoas se sentem fragilizadas emocionalmente. Porém, o instinto de sobrevivência que nós temos, ele nos fala mais alto, porque quando a gente é colocado à prova, a nossa vontade de viver é muito maior, né? E isso também nos deixa uma possibilidade muito grande de auxiliar os nossos irmãos, porque como a gente viu, talvez o suicídio seja a resolução dos problemas, mas no fundo, no seu íntimo, né, a vontade dele viver e resolver os problemas, consequentemente, é muito maior, né? Então, nós temos que olhar com olhos fraternais, olhos de amigo. Nós temos aí embaixo um questionamento que é muito importante a gente fazer aos nossos irmãos. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Essa pergunta abre um leque e nos dá uma possibilidade de intimidade com a pessoa, muitas vezes, que quer cometer o suicídio. Então, essa conversa nós vamos ver também mais à frente um pouquinho, que ela tem alguns meios e alguns caminhos a serem seguidos. Mas o principal deles é nunca repreender uma pessoa que quer cometer o suicídio, e sim acolher ela muito fraternalmente, né? Então, essa pergunta é de um cunho muito especial, né? Se tem algo que eu posso fazer para te ajudar. E às vezes a gente enxerga isso, né? Nos nossos entes queridos, dos nossos amigos próximos. Então é importante a gente estar atento, né? Aos nossos familiares, aos nossos amigos, qualquer indicativo. Porque nós vamos ver também que o suicida, sim, ele se manifesta o seu desejo de cometer o suicídio. Então, ele nos dá sinais, e como eu disse, pela vida soberbada que levamos, de trabalho, questões pessoais, né, questões materiais, a gente muitas vezes começa a deixar de prestar atenção naqueles que são importantes para nós. Então, quem se suicida mais? Homens ou mulheres? Nós vamos perceber que quem comete o maior número de suicídios são os homens. Porém, a mulher, ela tenta mais. A mulher aí, ela comete menos suicídio porque tem um envolvimento da maternidade, né? Uma mãe tem uma preocupação muito maior com seus filhos, né? Consequentemente, isso faz com que ela esteja mais apegada àquele instinto de sobrevivência que nós falamos. Porém, um dado que nos chama muita atenção é o crescente número de suicidas entre os homossexuais, os bissexuais, os transexuais. E essas causas, elas estão ligadas às questões culturais e principalmente ao preconceito social que temos ainda em relação a esse gênero. Sobre essas questões, nós vamos estar falando também numa live com o nosso irmão Bruno Maranhão. Ele estará aqui abordando justamente essa temática com a gente. E, novamente, a gente vai recordar de Jesus lá em Mateus 22, 37, 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando a gente interioriza essa frase de Jesus, nós vamos olhando os nossos irmãos com um olhar completamente diferenciado. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer? A maioria das pessoas que se sentem suicidas, elas partilham os seus pensamentos, como a gente falou, elas dão um indicativo, né? Pelo menos com uma outra pessoa, ou elas ligam através do telefone para uma pessoa, ou acionam esses telefones que nós temos
aí de contato e de ajuda do Centro de Valorização da Vida, né? Ou para uma linha de emergência, ou mesmo até para um médico, né? O que constitui aí uma prova delas, né? De no fundo, ter a vontade de viver e superar os seus problemas. Muitas vezes apenas uma conversa, apenas um direcionamento a esses irmãos que se encontram confusos, né? Podem ser o que derrube essa ideia suicida neles. Muitos indivíduos suicidas comunicam algum tipo de mensagem verbal ou até mesmo comportamental sobre as suas ideações, né, da intenção de morrer. Isso nos chama a atenção e a observância dessas pessoas próximas a nós, né? Então, a conversa, o diálogo são cruciais, como eu disse, de uma forma amorosa, fraterna. A gente, inclusive, aconselha a todos aqueles que desejam realizar a implantação do culto do Evangelho no lar que o façam. Eu acredito que o Lemana pode disponibilizar depois na página, né, os passos para a realização do culto do Evangelho no lar. É um momento que nós vamos estar juntos aí, né, na nossa família, conversando sobre o Evangelho de uma forma fraterna, de uma forma amiga. Deixemos a lavagem de roupa suja em cima do Evangelho por uma outra. Aliás, não realizemos essa lavagem de roupa suja, né? Conversamos amorosamente a respeito do Evangelho no nosso lar, porque eu já observei muitas vezes a gente pode utilizar as passagens, né, evangélicas a fim de apontar no outro as suas falhas. Olha, tá vendo o que o Evangelho diz? Isso é para você e tal. E a gente não deve fazer isso. Uma, porque a gente afasta a pessoa da convivência do Evangelho no lar, né? Afasta a pessoa de se abrir muitas vezes, né? E de nós escutarmos os sinceros sentimentos daqueles que estão próximos a nós. Então, fica uma dica muito importante, a realização do Evangelho no lar, a fim de conversarmos de uma forma amistosa, franca, querida com aqueles nossos próximos, né? A repreenda, ela deve ser feita, mas de uma forma fraternal, porque dentro do nosso orgulho e da nossa vaidade, que ainda impera dentro dos nossos corações, dos nossos espíritos, nós temos que confessar que a gente não gosta muito de ser chamado a atenção, né? Isso precisa ser feito de uma forma carinhosa, amorosa, justamente orientando aqueles que estão sobre a nossa tutela, né? Existem frases que nos alertam? Sim, existem muitas frases. Eu separei apenas algumas frases, mas que são frases de muito impacto a todos nós. Então, nós vamos lê-las. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para vocês ou para os outros. Vocês vão ser mais felizes sem a minha presença aqui. Então, essas frases em que a pessoa se menospreza, que a pessoa se diminui, é importantíssimo a gente observá-la e não desdenhar dessas frases. Aí o pretenso suicida está gritando aos nossos ouvidos e muitas vezes nós não estamos nem percebendo isso, né? Então, que nós tenhamos uma atenção muito grande nessas frases que nos alertam. As pessoas que falaram de suicídio não farão mal a si próprias, elas querem só chamar a atenção. Devemos tomar todas as precauções necessárias sempre que nós estivermos confrontados com um indivíduo que fala essas frases ou que tem essa ideação, né? A intenção a um plano suicida, muitas vezes pela pessoa, já está arquitetado, né? Então, a gente precisa dar uma atenção a elas, né?
porque na realidade elas não estão querendo só chamar a atenção, só se fazer presentes, né? E muitas vezes a gente, em algumas tentativas de suicídio, a gente já percebeu que a pessoa chama sim a atenção, mas é porque ela está vivenciando um problema íntimo e é necessário que a gente esteja lá observando isso. A melhora após a crise significa que o risco passou? Na verdade, de forma nenhuma, né? É um dos períodos mais perigosos, porque logo depois da crise, muitas vezes a pessoa ainda está no hospital ali, no tratamento em decorrência do que ela tentou fazer para se suicidar, e ela vai ter um processo de auto-julgamento muito difícil, né? Ela fica envergonhada, ela fica entristecida, e isso, durante esse período que ela está muito fragilizada ainda, há o perigo de ela voltar novamente a cometer o suicídio. Então, dentro de todas as observações, a gente tem que ter uma atenção muito grande a 4 Ds. E a gente vai falar desses Ds e nós vamos ver o quanto esses 4 Ds estão sempre nos cercando. Desesperança, ou seja, a falta de esperança, o desalento que nos cerca. Quantas pessoas a gente percebe nos nossos círculos de amizade que possuem essa desesperança? Já tentaram de tudo e não conseguiram êxito, e essa desesperança vem cada vez cercando-as mais. O desamparo, né, que é o abandono, aquela pessoa desprotegida. Quantas vezes também nós nos cercamos dessas pessoas que se encontram desamparadas? Nós, dentro das nossas atividades de assistência, de caridade, dentro das casas espíritas, nós muitas vezes nos deparamos com esse desamparo, né? Então, as pessoas nos recorrem, né, para que a gente possa ajudá-las, né, muitas vezes com uma cesta básica, com bens materiais, né, principalmente por essa sensação de abandono, né? Desespero, que é a descrença, que também está relacionada com desalento, né? Quantas vezes nós mesmos já nos sentimos desesperados em algum momento? Foram muitas vezes, né? A depressão, que é o desânimo, que é o esgotamento. E a depressão, ela é um fator que vem crescendo muito assustadoramente. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde prevê que em 2022 seja a doença que mais afaste os trabalhadores do seu âmbito profissional. Nós hoje temos as doenças cardíacas como fator, né, predominante de afastamento, mas a depressão vem crescendo num número tão absurdo que ela vai passar as doenças cardíacas. E sobre a depressão, nós vamos também ter uma live com a nossa irmã Dani Mello, Depressão à luz da doutrina espírita, porque muitas pessoas que estão deprimidas, né, elas cometem um suicídio. E mais atenção nossa ainda a essa questão, porque culturalmente nós temos e tratamos a depressão de uma forma muito errônea, né? Então, até alguns tempos atrás, a depressão era falta do que fazer, era falta de roupa para lavar, era falta de varrer o chão do quintal da casa, né? E quando, na verdade, os estudos mostram que não é isso, né? A depressão está ligada a outros tantos fatores como esses outros que nós vimos. Então, que tenhamos atenção a esses 4 Ds: desesperança, desamparo, desespero e depressão. Quem está por perto pode ajudar? Sim, pode muito ajudar. É preciso perder esse medo de se aproximar das pessoas e ajudar, né? Nós precisamos nos encorajar
de olhar o nosso irmão com um olhar fraternal, um olhar meigo. Então, a pessoa está numa crise suicida, se percebe sozinha, isolada, né? Então, se um amigo se aproximar nesse momento e perguntar: tem algo que eu posso fazer para ajudar? Essa pessoa vai estabelecer ali uma abertura, né, com essa pessoa amiga. Muitas vezes ela vai desabafar. E nesse processo de desabafar, ela vai se abrir, vai relacionando uma intimidade. Então, ali pode haver uma troca de telefones para que a conversa continue, né? A gente precisa ouvir sem fazer críticas ou dar conselhos. Muitas vezes, alguns conselhos, e nós vamos ver isso também daqui a pouquinho, são errôneos, porque a gente usa frases feitas, e essas frases podem ter um contexto completamente errado em outra direção àquela pessoa que está em sofrimento, né? Então, é importantíssimo estar preparado para ouvir, né? Respeitando o momento, a forma de pensar dessa pessoa, né? Então, ter nessa hora uma pessoa de confiança, alguém para conversar, faz toda a diferença, né? Então, é importantíssimo a gente estar aí, né, com essas pessoas ao nosso lado, e é importante também nós nos prepararmos, né? Nós não sabemos nunca quando uma pessoa dessa pode ser que venha nos procurar. Então, eu fiz parte do Diálogo Fraterno, do Lamana, a casa que eu trabalho aqui em Brasília, e muitas vezes um número muito grande de pessoas nos procuram para conversar justamente a respeito do suicídio. Então, nós precisamos estar preparados. E se eu não me sentir à vontade de conversar com esse irmão, que eu leve ele a uma pessoa indicada para auxiliar, né? Então, sempre os dirigentes da casa espírita, eles têm um poder amoroso de envolver essa pessoa, de zelar e cuidar por ela, né? Diante de uma pessoa sob o risco de suicídio, o que se deve fazer? Então, a gente encontra um momento apropriado, um lugar calmo para falar sobre o suicídio com essa pessoa. Deixe que ela saiba que nós estamos ali para ouvi-la, né? E que a gente ouça ela com atenção e ofereça todo o apoio a ela. Incentivemos a pessoa a procurar a ajuda de um profissional das áreas psicológicas e médicas, né? Uma organização religiosa, em estudos realizados pelo próprio Centro de Valorização da Vida, o CVV, eles mostram que a pessoa que tem um direcionamento religioso, e seja ele qualquer que seja, essa pessoa ela vai estar mais fortalecida a enfrentar os problemas, né? Então, a gente sabe que a mocidade das nossas casas espíritas são sempre acolhedoras, são sempre alegres, sempre existe música. Música é algo que chama muita atenção do jovem, porque a gente viu ali de 15 a 29, o suicídio é o segundo maior acometimento, né? Então, uma atenção aos jovens é sempre de suma importância, né? Se a gente acha que essa pessoa está em perigo imediato, existe realmente a possível acometimento do suicídio, é necessário que a gente busque uma ajuda profissional de imediato, né? Um atendimento através do SAMU, do socorro, né? Para que essa pessoa seja assistida, até mesmo um próprio familiar. A gente vê muitos casos de mãe intercedendo aí sobre seus filhos, né? Essa questão de ligação afetiva, né? Então, as mães têm geralmente um poder sobre seus filhos muito grande. Então, se a gente estiver se deparando com a situação dessa, a gente pode recorrer à mãe aí.
E se a gente se deparar com essa situação também dentro da nossa própria casa, que a gente fique atento às coisas que podem levar essa pessoa a cometer um suicídio. Então, uma arma de fogo, o próprio envenenamento, né? Inseticidas, pesticidas, a questão de medicação, né, de uso controlado que pode vir a provocar esse suicídio. Então, é importante que a gente esteja atento, né, e afaste todos esses dessa pessoa. E uma outra característica muito importante que a gente pode fazer é estar de olho, né, nessa pessoa, ficar atento, né, estar conversando com ela, estar buscando informações de como ela está, né, para que ela se sinta acolhida, né? Então, nós vamos aquelas frases ali que são muito importantes para nós. Diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio, o que não se deve fazer? O primeiro dela é condenar e julgar, né? Então, as frases de efeito, isso é uma covardia, é loucura, é fraqueza, né? Essas palavras impactam muito mais a pessoa que está tentando cometer o suicídio. O outro que a gente deve evitar é banalizar. É por isso que quer morrer? Já passei por coisas piores e não me matei. Então, quando a gente começa a realizar comparativos para a pessoa que está em sofrimento, né, a gente se julga melhor e ela cada vez pior. Então, muitas vezes a gente está incentivando a pessoa a se suicidar por questões desses verbetes que a gente usa, né? O opinar também, ele é condenado. Você quer chamar atenção, te falta Deus na vida, falta fé, isso é falta de vergonha na sua cara, né? Então, essas frases são dolorosas, né? Dar sermão também. Tantas pessoas com problemas mais sérios aí no mundo, e você aí com vontade de suicidar e tal. Então, a gente vai vendo sempre que essas frases são frases que causam um impacto muito grande, né? Até as frases que nós falamos agora há pouco de incentivo, elas têm que ser bem observadas. Levanta a cabeça, deixa disso. Isso é uma frase de incentivo, mas para a pessoa que está cometendo suicídio, ela interpreta de uma outra forma. Pense positivo, a vida é boa, a vida é bela, tudo é um mar de flores. Mas para aquela pessoa, naquele momento, não é um mar de flores. Para aquela pessoa, o mar está revolto. Ela se encontra numa tempestade íntima que nós que estamos de fora enxergamos de uma forma diferenciada, né? Nós precisamos nos colocar na pele da outra pessoa para a gente perceber que muitas vezes o que ela está passando é muito mais difícil do que a gente imagina. Então, vamos lá para as verdades e para os mitos. Nós vamos começar aqui com as verdades. Em geral, os suicidas são premeditados e dão sinais às suas intenções. A gente viu que sim. Então, é necessário reconhecer esses sinais de alerta e oferecer apoio e ajuda, né, para prevenir o suicídio. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como uma simples ameaça ou uma chantagem emocional. Ele tem que sempre ser observado com algo eminente e que realmente, de fato, pode acontecer, né? Perguntar sobre a intenção do suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio? Sim, é aquilo que nós já falamos. A gente vai investigando as pessoas, instigando as pessoas, né, até que elas cometem o suicídio. Nem todos os suicidas estão associados a outros casos de suicídio na família. Isso é verdade, não existe essa associação, né? Vamos para os mitos. As pessoas que têm a intenção de tirar a própria vida não avisam. Como a gente viu, ela avisa e dá sinais anteriores de que quer cometer o suicídio. O suicídio não pode ser prevenido. Nós estamos aqui justamente fazendo um esclarecimento e uma prevenção. Ou seja, o suicídio pode sim ser prevenido. As pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção,
a gente acabou de ver que não. Elas vivem um turbilhão emocional íntimo, né? Uma vontade de soluções de problemas com a retirada da própria vida, quando a gente sabe que na doutrina espírita essa nossa vida vai continuar, né? Falar sobre suicídio estimula a sua realização? Não, pois se já há bastante tempo a gente faz essas campanhas de prevenção do suicídio, a gente teria esses números crescentes. Porém, a gente vê no mundo que os números são decrescentes justamente por essas campanhas de esclarecimento, de informação. O suicídio é hereditário? Mito. Não é hereditário. Alguma pessoa da minha família que em outro tempo cometeu suicídio não quer dizer que eu vá cometer suicídio também, né? Então, a gente está quase finalizando a nossa live, nessa conversa, nesse papo gostoso, né? E vamos falar um pouquinho sobre pós-venção ao suicídio. Trata-se de um apoio a um enlutado pelo suicídio. Esse apoio traduz em ações ou atividades que vão dar um suporte emocional aos impactados pela perda de um amigo ou de um familiar para o suicídio. Mas sobre isso nós teremos na próxima segunda-feira, às 20h30, está correndo aí embaixo, né, no rodapé aí da filmagem, o nosso irmão Luiz Antônio. Ele vai estar aqui conversando, né, e realizando essa live aqui nesse mesmo canal do Facebook, com o tema Pós-venção, sobreviventes e enlutados, né? É uma oportunidade para que a gente possa esclarecer muitos nossos questionamentos a respeito disso. Como eu falei, a gente aí ir quebrando esses tabus que nos cercam. Para finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, que foi tão bom, foi tão gostoso, e novamente eu vou deixar aí os dados de contato do Lemana, para que a gente possa entrar em contato, caso a gente queira tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, né? O Luiz Antônio pode estar aí com vocês realizando essa conversa, esse diálogo fraterno. Disponibilizou, inclusive, o celular dele tem um WhatsApp. Quem quiser desejar, pode anotar aí, tá bem aí, embaixozinho aí no rodapé, para que vocês anotem o telefone e entrem em contato com ele. Aí no nosso canal, no Lemana, tem informações também, né? Perguntas que vocês podem realizar e a gente para vocês. Bom, eu vou terminando essa minha live com vocês, deixando aqui um pensamento de Emmanuel, que nos fala dessa importância, né, de conversarmos, de trazermos as nossas experiências, as nossas vivências, né, para que a gente possa auxiliar esses irmãos. Então, Emmanuel fala: quando impulsionados a deserdar das experiências que Deus nos destinou à vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa, em auxílio da nossa fortaleza, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Então, Emmanuel nos traz aí que podemos recorrer à oração. E ao recorrermos da oração, não podemos deixar de falar aqui de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima que advoga por todos nós. Inclusive de um próprio pedido pessoal de seu filho Jesus, ele a incumbiu de auxiliar nas esferas inferiores Judas Iscariote a sair do Vale dos Suicidas. Lembramos da passagem que Judas troca Jesus por moedas de ouro, mas o objetivo de Judas era que ele implantasse o reino de Deus não no mundo espiritual, como Jesus havia prometido. Judas desejava fazer isso aqui na esfera terrestre, né?
mas não era na esfera terrestre que Jesus implantou o reino de Deus. Ele implantou o reino de Deus primeiramente nos corações de nós homens e depois para a gente poder habitar as esferas superiores. Emmanuel nos chama à observância ao trabalho, porque muitas vezes, quando nós realizamos trabalhos de assistência nas nossas casas espíritas, nós olhamos aos nossos irmãos que muitas vezes estão numa situação tão mais difícil com a nossa, mas que aí exercem uma leveza, uma superioridade moral de enfrentar os problemas que cercam, que isso também é um agente motivador a nós, né? Então, nós temos o seu Edinaldo, que é o dirigente da nossa casa, o Amana. Ele sempre nos fala que o trabalho de assistência é o trabalho mais eficaz contra a desobsessão, né? Porque nós vamos exercitando, né, a humildade, né, a presteza de estar com os nossos irmãos, nós vamos retirando de nós o orgulho, né, e consequentemente nós vamos aí nos blindando, né, nos auxiliando nessa construção da nossa fortaleza, como nos diz Emmanuel. Então, essa foi a nossa conversa de hoje, foi o nosso Papo Espírita do mês de setembro, Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, que possamos trazer para as nossas vidas, para os nossos irmãos, essa frase aí: tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Se tiver, pergunte-me como. Eu estarei aqui para auxiliar todos vocês e todos os meus irmãos que nesse mês estarão aqui nas lives estarão dispostos a conversar, a esclarecer, né? A auxiliar todos esses que têm uma intenção suicida, né? Vamos demover o suicídio das nossas vidas, vamos viver as nossas vidas, né? Enfrentando os problemas, né? Fortalecendo o nosso íntimo, fortalecendo o nosso espírito a vencermos essa reencarnação, para consequentemente tirarmos muito proveito e muito aprendizado desta. Todos fiquem com Deus, tenham uma sexta-feira e um final de semana muito bom, muito agradável. Observem os seus entes queridos, né? A mudança de hábitos, né? A pessoa era uma pessoa feliz, alegre, de repente ela ficou triste. A tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela é uma emoção que está presente junto a nós. Porém, essa tristeza não pode ser duradoura. Se ela for duradoura, é uma luz de alerta ligada que nós precisamos estar atentos. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Uma boa noite, um bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus.